Oi galera, hoje falaremos sobre o projeto MKUltra. Durante os anos mais tensos da Guerra Fria, o medo não estava apenas nas armas nucleares apontadas entre superpotências. Existia outra corrida, muito menos visível, acontecendo nos bastidores do poder. Uma corrida pelo controle da mente humana. Oficialmente, ela nunca deveria ter se tornado pública. Mas documentos liberados décadas depois revelaram que, entre as décadas de 50 e 70, a CIA conduziu uma série de experimentos classificados sob o nome que hoje ainda provoca desconforto: MKUltra. O objetivo declarado era simples, pelo menos no papel: desenvolver técnicas de interrogatório avançadas e métodos de manipulação psicológica que pudessem ser usados contra inimigos durante a Guerra Fria. O contexto era o medo de que outras potências estivessem desenvolvendo formas de lavagem cerebral. Mas, conforme os arquivos começaram a vir à tona, a pergunta deixou de ser o que o projeto pretendia fazer e passou a ser até onde ele realmente foi. Documentos desclassificados mostram que o MKUltra envolveu dezenas de subprojetos espalhados por universidades, hospitais, prisões e instituições de pesquisa. Muitos desses estudos utilizaram substâncias psicoativas, especialmente LSD, administradas em diferentes condições experimentais. O que torna o programa particularmente controverso não é apenas o uso dessas substâncias, é o fato de que, em vários casos documentados, os participantes não sabiam que estavam sendo testados. Alguns foram expostos em ambientes clínicos, outros, segundo registros históricos, receberam doses sem consentimento em formato adequado, algo que hoje seria considerado uma violação ética grave. A própria agência, posteriormente, reconheceu que práticas inadequadas ocorreram em partes do programa. Entre os episódios mais citados por pesquisadores está o chamado Operation Midnight Climax, no qual ambientes controlados foram usados para observar o comportamento de indivíduos sob o efeito de substâncias psicoativas. O objetivo oficial era estudar vulnerabilidades humanas que pudessem ser exploradas em interrogatórios. Mas o que mais alimenta especulações não é apenas o que foi documentado, é o que pode nunca ter sido totalmente registrado. Em 73, no auge das investigações internas que começavam a se aproximar do programa, o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de grande parte dos arquivos do MKUltra. A justificativa oficial era proteger informações sensíveis de inteligência. O efeito colateral dessa decisão foi imediato e permanente. Grande parte do que ocorreu dentro do programa simplesmente desapareceu dos registros históricos. Anos depois, audiências no Congresso dos Estados Unidos, incluindo investigações conduzidas pelo United States Senate, confirmaram a existência do projeto e revelaram parte de suas atividades. Foi nesse momento que o público geral tomou conhecimento de que experimentos envolvendo manipulação psicológica realmente haviam sido conduzidos. Ainda assim, muitos pesquisadores apontam que o que foi revelado representa apenas uma fração do programa original. O próprio relatório oficial reconheceu limitações severas devido à destruição dos documentos. E é exatamente nessa lacuna que as teorias mais inquietantes continuam surgindo. Alguns especialistas defendem que o MKUltra foi um produto extremo de seu tempo, um programa real, porém limitado, que saiu do controle em um período de paranoia geopolítica intensa. Outros acreditam que o projeto pode ter sido apenas a superfície de pesquisas mais profundas sobre comportamento humano, cujos detalhes completos nunca vieram a público. Há também um fator que mantém o tema vivo até hoje: o próprio reconhecimento oficial da agência de que experimentos eticamente problemáticos ocorreram. Isso remove o debate da esfera puramente especulativa e o coloca em uma zona muito mais desconfortável da história moderna. Porque, diferentemente de muitos mistérios populares, o MKUltra não é um mito completo. Ele existiu,
foi investigado e partes dele foram confirmadas por documentos governamentais. O que permanece em aberto é a extensão total do programa e quantas de suas linhas de pesquisa realmente terminaram quando o projeto foi oficialmente encerrado. Com o passar das décadas, políticas de supervisão e ética em pesquisa se tornaram muito mais rígidas, especialmente após a exposição pública de programas controversos do século XX. Instituições modernas operam sob níveis de fiscalização muito mais elevados, mas a história deixa uma pergunta que continua ecoando entre pesquisadores e observadores atentos. Se um programa dessa magnitude pôde existir por anos sob alto sigilo, quantas outras iniciativas classificadas da Guerra Fria ainda permanecem apenas parcialmente compreendidas? Talvez o MKUltra tenha sido apenas um capítulo extremo de um período igualmente extremo da história, ou talvez tenha sido um vislumbre de até onde instituições são capazes de ir quando operam longe do escrutínio público. Hoje, mas de meio século depois, o nome do projeto ainda provoca desconforto por um motivo simples. Ele nos lembra que algumas das histórias mais inquietantes não vêm da ficção. Elas vêm de arquivos que por muito tempo ninguém deveria ter visto. E quando se trata de programas que envolvem sigilo, destruição de documentos e experimentos reconhecidamente controversos, a pergunta que permanece não é apenas o que sabemos sobre o MKUltra, é o quanto da história completa nunca chegou até nós. E ficamos por aqui, galera. Até a próxima.